E aí, vambora, mais um dia tô aqui pra falar com vocês sobre princípios. Vamos nessa, só melhora, esfrega tuas mãos aí. Vamos começar, hoje vai ser rápido aqui que eu tô no intervalo da aula e não podemos perder tempo, beleza? Se tu não sabe ainda quem sou eu, sou o Jean Taifer, meu Instagram é @JeanTaifer, me segue lá. Já curte, comenta, compartilha se tu gosta de mim. Se tu não gosta, dá o dislike aí ou rapa fora daqui que a gente está falando sobre princípios. Quem quiser aprender alguma coisa, aprender com a minha experiência, quem que tiver com a mente aberta aí para aprender alguma coisa, vai aprender uma coisa boa hoje aqui, que é o princípio da honra. Hoje é dia de falar sobre o princípio da honra. Um dos princípios que eu julgo mais importantes nas relações entre as pessoas e que hoje em dia está se esfriando e muito, coisa que está levando a nossa sociedade ladeira abaixo, posso dizer isso para vocês. Então, o princípio da honra é o assunto de hoje. Para quem não entendeu ainda o que é princípio e a diferença de viver por princípios e viver por regras, voltam nos vídeos anteriores aí que eu explico direitinho, tá? Mas, logo de cara, já vou dar um exemplo rápido, tá? Quem vive por princípio e quem vive por regra. Quem vive por regra, por exemplo, quando vai entrar numa dieta, quer começar a comer só ovo e frango e batata doce por regra, porque quer perder peso rápido para mostrar para os outros. Porque ele vive pela regra de que tu tem que estar magro para tu ficar atraente, para tu ser bonito, para tu ser saudável, tem que ser magro. E é diferente de quem vive por princípios, vai fazer uma dieta para a saúde, focado no princípio da vida, perfeito? Focado no princípio da vida. O cara vai regular a sua alimentação porque ele quer viver melhor, porque ele quer viver mais, porque ele quer ter vida em abundância. Isso é a diferença de tu viver por regra ou por princípios. Tu faz alguma coisa só para te parecer bonito, tá vivendo por regra, tá precisando de necessidade de aprovação, vai viver só por disciplina. O que acontece na maioria das vezes? A pessoa quebra. É diferente de quem vive por princípio. Um princípio, dificilmente ele vai ser quebrado, porque a pessoa gerou uma transformação nela e hoje ela tem o hábito de comer bem, de comer apenas coisas saudáveis, coisas naturais, e assim vai por diante. Inúmeros casos e causos a gente pode contar aqui de pessoas que vivem por regras e pessoas que vivem por princípios. Então vamos lá, hoje é o princípio da honra. O que é honra, Gia? Honra, que tu quer falar com honra? Honra significa a gente pegar e botar uma coroa na cabeça da pessoa que eu vou honrar? O que significa? Significa eu dar dinheiro para a pessoa que eu vou honrar? Não é nada disso. Honra já anota aí, para tu gravar. Honra é tu aceitar a pessoa como ela é. Putz, se eu tivesse sabido isso antes. Honra é só tu aceitar a pessoa como ela é e respeitar ela do jeito que ela é e ponto final. Aí a pessoa, ela acha que vai mudar todo mundo. Como esse professor aí é um mala, é um chato. Aí, não contente com isso, tudo bem, pode achar ele um mala, um chato. Mas aí, não contente com isso, vai lá e fala pro professor: professor, tu é um mala, tu é um chato. Tu podia ser assim, assado. O professor vai olhar e vai dizer: vai cuidar da tua vida, cara. Se não gostou da aula, sai agora daqui, rapa fora dessa aula aqui, cara. Sai fora, minha aula é assim, eu sou assim e deu. Aí, viu, já criou um atrito. Por quê? Porque tu gerou uma desonra. O professor, ele é a autoridade dentro da sala. E ele precisa ser honrado como autoridade dentro da sala de aula. Ele não está ali por acaso, ninguém colocou ele ali por acaso. Ele está ali para ensinar alguma coisa. Ele pode ser um mala, ele pode ser um chato, ele pode ser careca, gordo, magro. Não interessa, a gente tem que honrar ele. Se a gente não quiser honrar ele, a gente levanta, pega nossas coisinhas e sai fora. Mas não precisa desonrar o homem. Eu estou dizendo isso porque eu saí de uma aula agora de direito trabalhista, que eu não gosto muito de direito trabalhista, sabe? Mas eu estou convencido que tudo aquilo que a gente não gosta, que nosso cérebro diz: não gosto, é porque o nosso cérebro não domina aquilo. E não tem problema, a gente ativa a disposição, a gente vai para cima da aula e não interessa se o professor é desse jeito ou de outro jeito. Vai dar certo no final, principalmente se tu usar princípio, principalmente se tu usar o princípio da honra. Qual é o contrário da honra, Jean? O contrário da honra é a desonra. É a desonra.
E eu tenho propriedade para falar com vocês porque eu já pratiquei a desonra. E como é ruim, cara. É ruim demais tu desonrar alguém. Quer ver uma referência bíblica? Na palavra diz que a gente deve honrar pai e mãe. Se a gente honrar pai e mãe, a gente vai ter uma vida longa. Essa é a promessa que está lá em Provérbios. Se a gente honrar pai e mãe, a gente vai ter vida longa. Como que a gente deve honrar pai e mãe? A gente precisa aceitar como eles são. Jean, então tudo que eles disser está certo. Não estou dizendo isso. Pessoas erram. Lembra do princípio da individualidade? Cada indivíduo tem a sua carga de bloqueios, a sua carga de deficiência, a sua carga de coisas erradas que fazem, seus defeitos. Cada indivíduo tem os seus defeitos. Mas isso não obsta a minha honra que eu tenho que ter pelos meus pais. Eu tenho que aceitar eles do jeito que eles são. Por quê? Porque eles me colocaram no mundo. Eles que tiveram a união das cargas genéticas para me botar no mundo hoje. Como é que eu vou me voltar contra os meus pais? Isso é antinatural, percebe? Por isso que Provérbios destacou um versículo só para tratar disso, da honra por pai e por mãe. E o que a gente vê hoje? Eu particularmente vejo muito isso. É filho desonrando pai, filho desonrando mãe, filho batendo no pai e na mãe. Então isso é uma característica latente de quem desonra as autoridades que existem hoje nos lugares. Dei o exemplo aqui dos professores que são desonrados, principalmente no ensino público hoje. O ensino público, ele é característico dos alunos querer se voltar contra os professores. Isso está natural hoje, até os pais dos alunos vão lá na escola às vezes para bater nos professores. Isso é inadmissível para mim. A honra, ela coaduna, ela anda junto com a autoridade, o princípio da autoridade. Então, se a pessoa é autoridade naquele lugar, naquele local, se a pessoa veio antes de ti, se a pessoa está te servindo, se a pessoa é teu líder, se a pessoa ela está numa posição de autoridade, ela precisa ser honrada. Caso tu queira carregar tudo que aquela pessoa tem para te entregar. Aí é que está a chave. Se tu praticar a desonra, tu vai anular tudo aquilo que tu poderia aprender com ela ou que tu aprendeu com ela. A minha situação da desonra foi o seguinte: em certo momento da minha vida, eu me levantei contra um amigo meu. Eu peguei e desonrei ele. Eu esqueci toda a história que a gente tinha juntos, um amigo antigo, isso eu estou falando, a gente já passou coisa difícil junto, e eu esqueci de tudo isso e desonrei ele numa fala. E ele aceitou, matou no peito e também não baixou a cabeça. E tudo bem, a gente se desonrou e ficou por isso mesmo. Parei de falar com ele. Só que uma coisa acontece que é o resultado da desonra. Se tu tá em dúvida se tu desonrou alguém, analisa bem o fato e percebe se tu carrega aquela história, aquele fato até hoje, se aquilo te machuca, te dói ainda no teu peito, se tu não consegue esquecer essa história, significa que isso é desonra por aquela pessoa. A tua vozinha lá que foi te dar um sermão um dia e tu foi lá e xingou ela de tudo que é coisa e disse: eu nunca mais quero falar contigo, nunca mais quero te ver. Tua vovozinha, ela só queria te auxiliar, preocupada contigo. Ou a tua mãe, ou o teu pai foi lá e te repreendeu de uma maneira que é o melhor que ele pode dar, que ele podia dar naquele momento, e tu foi lá e desonrou ele, xingou ele, ou sei lá, desonrou ele de qualquer forma. Isso é desonra. Tu vai deixar de carregar tudo que o teu pai te deu até hoje de ensinamento. O teu cérebro, ele fecha para tudo que aquela pessoa te entregou até hoje. Então cuida disso. Se tu desonrou alguma dessas pessoas, as pessoas mais maduras, as pessoas mais velhas, as pessoas que vieram antes de ti, as pessoas que te servem, muito cuidado aqui, ó, as pessoas que te servem. Se tu não tem humildade para reconhecer que maior é o que serve, Jesus já falou isso há 2000 anos atrás. Maior é o que serve. Se tu desonra as pessoas que te servem, tu tá caindo em desonra. É melhor tu voltar atrás, pedir desculpa e consertar a cagada que tu fez.
conserta a cagada que tu fez. O bom é que quem tem humildade consegue pedir perdão. E a pessoa lá do outro lado, às vezes, só está esperando pelo teu perdão. Às vezes ela já até te perdoou e tu nem sabe. Tu nem sabe. Então é muito importante a gente pegar e analisar as coisas que a gente faz e para quem a gente faz. Não estou falando para tu ser perfeito. A gente está aqui para melhorar cada dia que passa. Melhorar cada dia que passa. E é por isso que eu estou aqui. Hoje eu estou aqui te servindo da maneira de passar uma sabedoria que eu vivenciei. E sei que o peso de carregar uma desonra pode, de repente, destruir a tua vida. E tu nem sabe por que as coisas não estão dando certo para ti. É porque tu carrega uma mágoa no teu coração, a mágoa da desonra. Da desonra. Agora, pega e analisa. Quem que eu devo honrar hoje na minha vida que eu ando desonrando? É alguém que está em posição de autoridade? É alguém que está... que é mais maduro que eu e eu tô deixando essa pessoa de lado, desleixando ela, diminuindo ela com as minhas atitudes? Quer ver uma coisa para quem pega ônibus aí? Entra todo dia no ônibus e olha pro motorista. O motorista é a autoridade daquele ônibus. Ele que vai te levar até o teu destino. Tu precisa honrar esse cara. Precisa honrar, tu precisa ter empatia com esse cara. Às vezes ele não vai estar num dia bom. Mas tu vai lá e vai xingar o motora? Não vai, pô, vai honrar ele. Às vezes ele tá com uma cara amarrada porque ele tá cheio de conta para pagar. Honrar é aceitar a pessoa do jeito que ela é. Não queira mudar ninguém. Não queira mudar ninguém. A característica da pessoa que quer mudar todo mundo, ela não se enxerga. Ela não olha para ela mesma. Ela acha que todo mundo tá errado, só ela tá certa. Isso é orgulho. Isso é arrogância. Presta atenção. Tu não vai mudar ninguém. É melhor tu começar a honrar as pessoas do jeito que elas são. Tenho certeza que tu vai viver de forma mais leve, se tu cuidar do princípio da honra. Beleza? Fechou o vídeo, acho que eu expliquei bem. Em 10, 15 minutos aqui é difícil de a gente aprofundar, mas não tem problema. Se tu quer saber mais sobre viver por princípios e quebrar as regras, me segue no Instagram, @JeanTaifa. E lá eu tô todo dia postando stories e dica e insight, e aprendendo com vocês também, e transbordando o que eu tenho de sabedoria para quem quiser ouvir. Para quem não quiser ouvir, já falei, rapa fora aqui no teu lugar, mano. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Valeu? Boa noite, tamo junto.